Fala pessoal, tudo bem? Vamos retomar agora o estudo do livro Buriti mais História para o terceiro ano. Nós estamos estudando a unidade 2, a formação das cidades, no capítulo 1, os primeiros grupos. Esse vídeo é a terceira parte do estudo do capítulo 1. Na primeira parte, nós vimos como era a vida dos indígenas nas aldeias. Nós observamos a divisão do trabalho e a organização da aldeia. Na segunda parte do estudo do capítulo, nós estudamos a chegada dos portugueses, que tomaram à força as terras dos indígenas e os escravizaram, forçando eles a trabalhar para retirar o pau-brasil, que é aquela madeira utilizada para fazer tinta, que era vendida lá na Europa e era muito valiosa naquele período. E por isso os portugueses tiravam essa tinta aqui do Brasil para deixar o rei de Portugal rico. Na sequência, nós vimos também que os portugueses trouxeram aqui para o Brasil os africanos para serem escravos e trabalhar nas fazendas de cana-de-açúcar e, mais uma vez, deixar o rei de Portugal rico. E agora nós vamos para a terceira parte, onde nós vamos estudar na página 44 o tema As Vilas e a interação entre colonizadores e indígenas, e na página 45, a união dos costumes. Vamos começar, então, aqui na página 44, falando sobre a vila e a interação entre colonizadores e indígenas. Essa ideia aqui é bem simples. Os indígenas estavam aqui no Brasil e eles tinham o seu modo de vida, suas casas, seus costumes, sua alimentação. E os portugueses chegaram e passaram a viver aqui. Mas eles passaram a viver aqui da maneira como os indígenas viviam aqui. E não da maneira como eles viviam lá em Portugal. Por quê? Porque lá em Portugal, lá na Europa, se você observar o mapa, vai perceber que lá é o hemisfério norte. É uma parte um pouco mais fria do planeta Terra. Então os costumes que os portugueses tinham lá em Portugal não poderiam ser vivenciados aqui no Brasil, aqui na América, porque aqui é um pouco mais quente. Então os portugueses tiveram que aprender os costumes dos indígenas, a maneira de viver dos indígenas. Só para relembrar aqui também, os colonizadores, como diz o subtítulo, são os portugueses, e os colonos seriam os indígenas. O Brasil era colônia de Portugal, e Portugal também era conhecida como metrópole. Então a colônia precisava construir riquezas e mandar para a metrópole, que era lá do outro lado do Oceano Atlântico, em Portugal. Uma curiosidade que não está no livro é que os hábitos de higiene aqui da América eram diferentes. Por exemplo, é comum entre os indígenas tomar vários banhos. Por quê? Porque no Brasil tem muitos rios, cachoeiras, e lá na Europa já esse costume já não é o mesmo, porque é um pouco mais frio e um pouco menos de água também. Então, uma das coisas que os portugueses aprenderam com os indígenas foi tomar vários banhos todos os dias, né? Tomar mais banhos, de uma maneira geral. Mas são outros costumes também. Eu vou ler aqui para vocês no texto algumas coisas que os portugueses tiveram que aprender a fazer aqui no Brasil com os indígenas. Os portugueses, então, adotaram os hábitos dos indígenas. Eles utilizavam canoas indígenas para explorar os rios, aprenderam a manejar o arco, a flecha, o tacape para pescar e caçar. Digamos que as ferramentas de caça e de pesca dos índios era arco, flecha e o tacape. E os portugueses precisaram aprender a utilizar essas ferramentas. Além disso, a maneira como os indígenas se locomoviam era através de canoas. Então eles precisaram também aprender a usar essas canoas. Seguindo aqui na leitura, cultivavam e consumiam alimentos da culinária indígena, como milho, feijão e mandioca. Esses alimentos, eles eram desconhecidos na Europa. Não tinha na Europa esse alimento. Era um alimento típico aqui da América, aqui do Brasil. Então,
os portugueses tiveram que se adaptar ao alimento, à comida que tinha disponível aqui no local. Na sequência aqui, eles moravam em casas de madeira ou de taipa, de pilão, e muitos dormiam em redes. Então lá na Europa, talvez eles tinham casas de pedra, de tijolos, de barro. Aqui no Brasil, as casas eram feitas de madeira ou de taipa, que são essas palhas, né? Vocês veem geralmente em ilustrações. Precisaram então se adaptar à maneira de dormir também, em redes. O texto segue falando aqui que foi criada uma língua geral, que misturava a língua tupi, falada pela tribo indígena que era predominante naquela região onde os portugueses estavam, palavras do vocabulário português e também palavras do vocabulário africano. Então pegou a língua dos indígenas, a língua dos portugueses, algumas palavras ali dos povos africanos, misturou tudo e fez uma língua, que era chamada de língua geral paulista. É a mistura da língua tupi com palavras do português. Essa língua foi adotada pelos portugueses, pelos indígenas que foram escravizados e pelos africanos que também foram escravizados. Então todos ali se comunicavam com essa língua geral paulista. Todos os moradores ali da colônia. Outra curiosidade que não está no livro é que no final do século XVIII a coroa portuguesa proibiu o uso dessa língua geral, porque chegavam muitos portugueses para fazer negociações aqui no Brasil e esses portugueses só sabiam a língua português, né? Português de Portugal. Eles não conheciam essa língua geral paulista. E muitas vezes eles eram enganados. Então, para evitar que os portugueses fossem enganados, a coroa portuguesa proibiu essa língua e aí ela foi extinta, deixou de existir. Hoje não se tem mais notícia, não se conhece as palavras dessa língua. Uma outra curiosidade aqui que é importante falar para vocês é que esses alimentos, né, o feijão, milho, mandioca, e a maneira de preparar esses alimentos é própria dos indígenas. E, portanto, os alimentos e a maneira de preparar esses alimentos é considerado um patrimônio imaterial, um patrimônio cultural do Brasil. Então, a culinária brasileira, que é a mistura ali de culinária indígena e dos africanos, é considerada como um patrimônio cultural do Brasil. Agora nós vamos observar essa ilustração, como eu falei para vocês, para conhecer um pouco mais dos costumes da vida lá na colônia. Ilustração atual representando moradias e estilo de vida dos colonos em uma vila colonial. Na imagem é possível identificar elementos da cultura indígena, como o consumo de mandioca e o hábito de cozinhar fora de casa. Aqui nós podemos perceber uma mulher, né, uma pessoa ralando a mandioca. Aqui nós temos mais uma pessoa ralando a mandioca ou outros alimentos, cozinhando fora de casa, que era um costume aqui dos indígenas. Vemos aqui a plantação, né, a lavoura, limpando os alimentos, preparando, crianças brincando, e aquela habitação que eu falei de taipa, né, ou de madeira, que não tinha lá na Europa, era uma habitação típica aqui do Brasil também, né, dos indígenas que viviam aqui no Brasil. Nós continuamos agora nosso estudo na página 45, falando sobre a união dos costumes. O próprio subtítulo do texto já dá uma ideia do que nós vamos falar. União dos costumes. Mistura dos costumes. Tínhamos portugueses, indígenas e africanos. Cada um desses povos tinha a sua língua, o seu hábito alimentar, a sua religião, as suas músicas, os seus costumes de vida, e todos esses três povos estavam vivendo juntos. O que é natural de acontecer? Natural é que tudo isso se misture e forme uma coisa nova. Então essa é a ideia do subtítulo. União de costumes. A união dos costumes dos portugueses, dos indígenas e dos africanos. Isso pode ser percebido aqui nessas duas imagens. Vamos observar elas um pouco mais de perto. Vejam que aqui nós temos duas imagens. Uma é
do Rio de Janeiro, em 2016, e a outra é de Lisboa, Portugal, 2017. Percebam que as características dos prédios, as cores, o formato das janelas, das portas, dos telhados é muito parecido. O que nós temos? Qual a sensação que nós temos? Que nós podemos estar no Rio de Janeiro andando numa rua de Portugal ou em Portugal andando numa rua do Rio de Janeiro. E por que isso acontece? Por que essa semelhança? É justamente pela mistura, pela união dos costumes. Marcas da arquitetura da Europa foram trazidas para o Brasil, para as construções do Rio de Janeiro. Nessa região aqui do Rio de Janeiro, moravam ali os senhores de engenho, né? As pessoas que eram mais ricas, os donos das fazendas, que eram portugueses. E eles construíam as casas deles como? Igual era lá em Portugal. Parecida. Igual não, parecida. Então, são marcas da mistura dos costumes, da mistura do que era lá em Portugal com o que foi encontrado aqui no Brasil, com os indígenas, com os africanos. Uma outra maneira de perceber isso também é com as marcas encontradas em igrejas, por exemplo. Vamos ler aqui no texto. Ó. Em Salvador, por exemplo, as marcas do passado escravista estão preservadas nas igrejas das Irmandades, que eram associações de ajuda entre africanos escravizados que buscavam a alforria. Então, os africanos que foram escravizados, quando eles eram libertos, eles não tinham para onde ir, não tinham nenhum tipo de respeito, não tinham nenhum tipo de renda, profissão. Então eles fugiam e pediam ajuda nas igrejas. E as igrejas católicas acolhiam e eles incorporavam ali nas igrejas também imagens da sua cultura, traços da sua religião. Tanto que se você for para Salvador e assistir alguns costumes religiosos, eles guardam muitas características, muitas semelhanças com a religião dos africanos, religiões africanas. Que inclusive vai ser um tema que nós vamos estudar em algum momento aqui da história, né? Vamos marcar aqui mais um pedacinho. Ao mesmo tempo, a cidade preserva com orgulho a culinária de origem africana e tem como patrimônio histórico e material o processo de feitura do acarajé. O acarajé é essa comida muito famosa aqui no Brasil, lá da Bahia, e a maneira de se fazer o acarajé é considerado um patrimônio histórico e material, ou seja, é uma herança cultural dos africanos que trouxeram lá do seu país de origem e adaptaram aqui as condições de vida do Brasil e se tornou um patrimônio, se tornou uma herança, uma riqueza cultural aqui do Brasil, a maneira de se preparar o acarajé. Você já comeu acarajé? É muito bom, muito bom. Continuando aqui no texto, os costumes indígenas estão presentes em muitas formas de viver dos brasileiros. Isso acontece por uma razão bem simples. Os europeus que chegaram encontraram os grupos indígenas totalmente adaptados às condições de terra e ao clima. Para sobreviver, então, precisaram absorver o modo de vida dos habitantes que aqui já estavam. Foi aquilo que eu disse antes. Os portugueses viviam na Europa, um país um pouco mais frio, com outros costumes. Chegaram aqui no Brasil, o que eles encontraram? Calor, rio, cachoeira, poeira. Enfim, eles encontraram um outro estilo de vida. E os habitantes daqui estavam adaptados, eles viviam bem com o calor, com os alimentos, com os hábitos de higiene pessoal, já estavam bem adaptados. Então os portugueses aprenderam isso, adaptaram isso, incorporaram isso à sua vida, à sua rotina e passaram a viver dessa forma como os indígenas viviam. Então aqui é um resumo do que aconteceu, da mistura entre portugueses, indígenas e africanos. Misturou as três culturas e surgiu a cultura brasileira. Essa aqui é a aula de hoje.
ela é um pouquinho maior, né? Esse capítulo é um pouquinho maior, um pouquinho mais difícil, porque ele traz muitos conteúdos importantes de serem abordados. Mas estou finalizando por aqui então esse estudo e nos vemos no capítulo 2. Espero que vocês tenham gostado. Tchau!